Então, vamos lá, vamos ver esse conceito primeiro. Olha, dentre as medidas de distribuição, a média aritmética, nós vamos representar como MA, também tem algumas nomenclaturas que é um X com uma barrinha em cima, tá? Mas isso aqui, o que importa é a gente conseguir calcular esses elementos, tá? Então, medidas de tendência central, média aritmética, mediana e moda. Hoje nós vamos estudar apenas a média aritmética e na semana que vem a mediana e a moda, tá? Então, elas ocupam, essas medidas, uma posição especial. São medidas de tendência central devido ao fato de ocuparem posições centrais de uma distribuição, certo? Então, elas representam uma determinada distribuição. Elas estão ao meio caminho entre o valor maior e o valor menor, tá? É isso que é a ideia de medidas de tendência central. Nós vamos verificar primeiro aqui a média aritmética. Essa é a mais simples que nós temos, né? E como que a gente calcula a média aritmética? É o quociente da divisão da soma dos valores pelo número de elementos. Então, eu tenho 20 valores. Eu vou somar os 20 e o resultado eu vou dividir pelo 20, que é o número de elementos. Ok? Então, olha, x1, x2, x3 e xn são os elementos. Então, como nós vamos ver no exemplo aqui, cada elemento ele tem o seu índice. X1 é o primeiro elemento da série, X2 é o segundo, X3 é o terceiro, e assim sucessivamente. Esse Ezinho aqui é o símbolo sigma, né, de somatório. Ele diz o seguinte, que você tem que somar os elementos, certo? O X, o I ele vai de 1 até N, quer dizer, se eu tenho 20 elementos, o I vai de 1 até 20. Se eu tenho 30, vai de 1 até 30 e assim sucessivamente. E nós vamos dividir pelo número de elementos, tá? Muito bem. Então, a média aritmética para dados não agrupados é a média aritmética simples. Vou até botar em vermelho aqui, dados não agrupados, porque nós vimos semana passada até aquele caso das alturas que nós agrupamos em classes. Lembra? De 150 a 155, 155 a 160 e assim sucessivamente. Isso é agrupado por classe. O não agrupados é quando ele é linear, como esse exemplo número 1 aqui. Então, nesse exemplo número 1, nós temos os seguintes elementos. Ó. 1, 3, 4, 6, 7 e 9. Então, o que nós temos que fazer? Na fórmula diz que nós temos que somar esses elementos. Então, eu vou vir aqui. 1, mais 3, mais 4, mais 6, mais 7, mais 9. O numerador, eu somo esses elementos. No denominador, eu vou contar quantos elementos tem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, eu vou dividir por 6. Ok? E aí, fazendo esse somatório, somando 1, 3, 4, 6, 7, 9, nós vamos encontrar 30. Tá? Deixa eu colocar aqui em cima. 30. E vamos dividir 30 por 6. 30 dividido por 6, 5. O que significa essa média aritmética? Deixa eu colocar em vermelhinho aqui para destacar. Média aritmética desses elementos aqui é o 5. Observe o seguinte, ó, eu tenho 1, 3 e 4. Aí o 5 estaria aqui no meio. Depois eu tenho 6, 7 e 9. Então, a média aritmética é um valor que fica geralmente bem no centro entre o extremo inferior, que no caso seria o 1, e o extremo superior, que nesse caso é o 9. No numerador, então, nós somamos cada um desses elementos, e eu tenho aqui 11 elementos. Mesmo que vocês observem que nós temos, por exemplo, 2 elementos iguais aqui, que é o 153 e 153, 2 elementos iguais, 156 e 156, e 3 elementos iguais, 159 e 159. Mas nós temos que colocar todos eles aqui, certo? Então, esse somatório aqui desses elementos no numerador ficou igual a 1.712. Dividido por 11 vai ser igual a 155,6. Tá? Até vou botar aqui embaixo. Aqui, já estava até aqui esperando.
155,6. Okay? Muito bem. Então, aqui, quando eu tenho os elementos dispostos dessa maneira linear aqui, né? Certo? Então, eu vou somar, é uma média aritmética simples, nós vamos somar e dividir pelo número de elementos que nós temos. Tá? Muito bem. Mas aí, nós temos uma outra média aritmética para distribuição de frequências. Aqui, considerando aquelas tabelas que nós já estudamos na aula de hoje, na aula passada. Tá? E aí, o que nós vamos ter que fazer? Vamos dar uma leitura aqui primeiro, no conceito, na definição. Se os elementos x1, x2, x3, xn, então, quer dizer, são aquela série de elementos ali, apresentam, respectivamente, frequências F1, F2, F3, Fn, então, aí a média aritmética vai ser o quê? O somatório da frequência multiplicado pelo elemento x, dividido pelo somatório da frequência. Tá? E aí nós chamamos essa média aritmética de média aritmética ponderada. Muito bem, então nós temos esse aqui, esse primeiro aqui, ele já está resolvido na postilinha de vocês, mas nós vamos fazer juntos. Então, olha, na pesquisa que foi feita, aqui ele está colocando notas e frequências. O que significa essa tabela? Então, quando a gente olhar para a tabela, a gente tem que saber analisar. Aqui diz o seguinte, a frequência é a quantidade de notas que eu tenho. Eu tenho 4 alunos que tiraram nota 2, eu tenho 5 alunos que tiraram nota 3, eu tenho 8 alunos que tiraram nota 6, 8 alunos que tiraram nota 7 e 6 alunos que tiraram nota 8. Ok? Então, nessa última coluna diz o seguinte, que eu tenho que multiplicar o xi com fi. Então, eu tenho que fazer 2 vezes 4 é igual a 8. Okay? Depois eu tenho que fazer 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. 6 vezes 8, 48. 7 vezes 8, 56. E, por fim, 8 vezes 6, 48. 8 vezes 6, 48. Okay? Então, eu vou ter que fazer agora o quê? O somatório. Eu vou somar as frequências, 4 mais 5, mais 8, mais 8, mais 6, que é igual a 31, certo? E vou somar aqui os resultados. Vou até colocar em vermelhinho aqui, só para a gente destacar. Então, nós vamos somar o 8, mais 15, mais 48, mais 56, mais 48. O resultado aqui, 175. Aqui do lado, eu vou colocar o resultado do somatório da frequência, só para a gente deixar bem nítido essa informação. Tá? O somatório da frequência foi 31, e essa segunda coluna aqui. E o somatório do produto foi 175. Então, quando eu faço a média aritmética de uma distribuição de frequências desse formato aqui, eu tenho que dividir o somatório do produto, que foi 175, e dividir pelo somatório da frequência, que foi 31. 175 dividido por 31, 5,6. Ok? Muito bem. Então, novamente aqui, nós vamos multiplicar o xi com fi, fazer o somatório da frequência, somatório do produto, e dividir o somatório do produto pelo somatório da frequência. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, as multiplicações. Ok? Então, 150 vezes 1, vou colocar o resultado direto, tá bom? 150, 152, 153 vezes 2, 306, 156 vezes 2, 312, 157, 158, e 159 vezes 3, 477. Então, o somatório da frequência, 11, o somatório do produto, 1712. Eu vou só colocar aqui em cima, 1712, somatório do produto, 11, somatório da frequência, e a média aritmética, então, 1712
dividido por 11. E aí nós podemos colocar em uma casa decimal 155,6, né? Já que é alturas em centímetros, tá? E aí, se a gente até quisesse, já que está falando de centímetros, arredondar para 156 também poderia. Tá? Mas vamos dar uma olhada, então, no Excel aqui. Esse aqui é o da altura sem frequência. Deixa eu voltar aqui, ver se eu tenho. Aqui. Muito bem, então deixa eu colocar o resultado aqui. E aí, já que é um produto, nós podemos fazer o seguinte, olha. Clico na primeira célula aqui, botar igual. Vou clicar no 150, asterisco, clicar no 1, Enter. Aí eu vou puxar o sinalzinho de mais até o 3, ok? Já fez o produto automático. Agora, para somar, que é essa última célula aqui, vou colocar assim, igual, soma, abrir um parênteses, clicar no número 1, que é a primeira célula, 2 pontos, clicar no 3, que é a última célula, fechar parênteses, e o Enter. Aí, se eu clicar aqui para o lado, ó, já tenho 1712, tá? E aí a gente pode também, aqui no Excel também tem umas fórmulas de estatística, falando de média aritmética, variância e tal, mas vamos montar essa média aqui, que na realidade é simples, né? Eu só tenho que clicar em cima do 1712, colocar a barrinha de divisão e clicar em cima do 11 e dar o Enter. Então, aqui, ó, 155,6. Se eu quiser aproximar, eu tenho que vir aqui em número, como nós fizemos na aula passada, e aí colocar quantas casas decimais que eu quero. Se é uma, duas, ou se é nenhuma, tá? E aí a gente fecha aqui. Ok? Depois também, na aula gravada, você pode acessar, verificar como nós estamos fazendo. Tanto a planilha Excel, quanto até mesmo no Word, tem várias funcionalidades que só a gente trabalhando e precisando, a gente vai encontrar as soluções. Ok? Então vamos para o próximo. A próxima que nós vamos ver com intervalos de classe é esse tipo aqui, que está até na apostila de vocês. Aqui nós vamos ter as notas, por exemplo, de 0 a 2, de 2 a 4, 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10. Então, isso aqui é uma classe, porque eu tenho um intervalo, tenho um limite inferior e um limite superior. Okay? Então, vamos ver a definição aqui. Ó. Nesse caso, consideramos todos os valores de um determinado intervalo como coincidentes com o ponto médio do intervalo. Então, qual vai ser a novidade aqui? É que eu vou ter que calcular o ponto médio. E como que a gente calcula o ponto médio? Eu até botei para vocês aqui, ó. Eu tenho que somar o limite inferior com o superior nessa primeira classe, de 0 a 2. Eu tenho que somar 0 mais 2, o resultado dividido por 2. Então, ó, 0 mais 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, o ponto médio é 1. Então, eu vou calcular o ponto médio. Ok? Então, eu tenho que somar o limite inferior mais o superior e dividir por 2. Então, o intervalo de 2 a 4. 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. O intervalo de 4 a 6. 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5. Intervalo de 6 a 8. 6 mais 8, 14, dividido por 2, 7. Intervalo de 8 a 10. 8 mais 10, 18, dividido por 2, 9. Tá? Então, aqui agora, eu vou multiplicar o 3, que é a frequência, pelo ponto médio, que é 1. E vou fazer assim com todos eles. Certo? 5 vezes 3, depois 18 vezes 5, 14 vezes 7 e 10 vezes 9. Então, olha, 3 vezes 1 vai dar 3, 5 vezes 3, 15, 18 vezes 5, cadê ele aqui? 18 vezes 5, 90. 14 vezes 7, 98. E 10 vezes 9, 90. Ok? Muito bem.
Então, o que nós vamos ter que fazer agora? O somatório da frequência, que nesse caso aqui vai dar 50, o somatório do produto 296, tá? Eu vou colocar aqui do lado, ó, somatório da frequência 50. Somatório do produto da frequência com o ponto médio 296. E a média aritmética, novamente, é o somatório da frequência 296 dividido pelo somatório da frequência. O somatório do produto, né, 296, dividido pelo somatório da frequência, e nós vamos ter 5,9 de média aritmética. Okay? Então, a novidade aqui, numa tabela com intervalos de classe, é você calcular o ponto médio. Depois que você calcula o ponto médio, você multiplica pela frequência e o procedimento é semelhante ao anterior. Tá legal? Então, vamos lá. Para a gente, então, começar a fechar aí, vamos fazer o número 2, que é o último exercício que nós temos aí. Então, 5, 10 minutinhos, e aí depois a gente volta e faz vê na planilha Excel como fica, depois a gente faz o fechamento. Tá legal? Então, vamos lá fazer esse número 2 aqui. Então, é o seguinte, novamente, nós temos um intervalo de classe. Então, naquela tabelinha que nós vimos semana passada, nós tínhamos várias alturas, né, 20, 25 alturas, e aí quando nós resolvemos agrupar em classes, fica mais simples a gente poder compreender. Então, quando eu olho aqui, olha, na frequência, eu tenho 4 alunos que têm alturas entre 150 e 155. 6 alunos que têm alturas entre 155 e 160, 7 alunos que têm altura entre 160 e 165, 5 alunos que têm altura entre 165 e 170, e 3 alunos que têm altura entre 170 e 175, ok? Então, a frequência me diz quantos elementos eu tenho naquela classe. E aí é o seguinte, nós precisamos, então, calcular o ponto médio. Então, o ponto médio é, só para a gente relembrar, somar o limite inferior com o superior da classe e dividir por 2, ok? Então, 150 mais 155 dividido por 2, nós chegamos a 152,5. 155 mais 160 dividido por 2, 157,5. 160 mais 165 dividido por 2, 162,5. 165 mais 170 dividido por 2, 167,5. E, por fim, a última classe, 170 mais 175 dividido por 2, 172,5. Ok? Então, o ponto médio ele já dá uma boa ideia de um valor que representa a classe, ok? Então, esse primeiro aqui, por exemplo, o limite inferior é 150, o superior é 155. Então, o ponto médio é 152,5. Eu tenho aqui 4 pessoas que têm alturas próximas a 152,5. É essa a ideia, tá bom? Então, deixa eu apenas colocar em vermelhinho aqui para te destacar que nós vamos multiplicar agora a frequência com o ponto médio. Então, eu vou colocar aqui só o resultado, tá bom? Muito bem. O somatório da frequência aqui, a gente pode até colocar 25, ok? Então, eu tenho 25 alunos aqui. E o produto da frequência com ponto médio, nós vamos ter no primeiro produto 610, 945, 1.137,5, 837,5 e, por fim, aqui 517,5, ok? Multiplicando a frequência com seu respectivo ponto médio. O somatório, então, 4.047,5. Então, eu vou colocar aqui do lado essas informações, somatório da frequência 25, somatório do produto 4.047,5, e eu vou dividir, então, somatório do produto 4.047,5
pelo somatório da frequência, que é 25. Esse resultado, então, 161,9. Então, a altura média dessa distribuição aqui, que nós agrupamos em classes, é 160,9. Se você observar aqui, olha, o 160,9, ele está nessa classe aqui. E essa classe, ela está bem no meio das outras. Eu tenho duas classes anteriores a ela e tenho duas classes posteriores a ela. Então, isso para exemplificar como que a média aritmética representa bem um grupo de valores. Tá bom? Vamos colocar lá no Excel, então, para a gente poder fechar aqui. Aqui, deixa eu colocar. Aqui nós podemos, eu já coloquei o ponto médio, então o produto aqui vai ser igual, né? Vou clicar em cima do 4, asterisco 152,5, Enter. Aí é só puxar a setinha até aqui na última célula e depois colocar o somatório, né? Igual, soma, abro parênteses, cliquei na primeira célula, que é o 4, 2 pontos, última célula, que é o 3, fecha parênteses, Enter. E aqui a mesma coisa, no produto, igual, soma, abre parênteses, 610, 2 pontos, último, fechou, Enter. Ok? E aí nós temos os resultados. E a média aritmética, então, como nós fizemos na outra, vai ser bem simples, né? Eu vou clicar em cima do 4.047,5, que é o somatório do produto, dividido por 25, que é o somatório da frequência. Clicou em Enter. Então, quando a gente automatiza assim, se você modificar os valores aqui da frequência, você modifica também a sua média aritmética. Por exemplo, se nessa primeira célula aqui, ao invés de 4, eu colocar o 9 e dar Enter, olha como mudou. Mudou o somatório da frequência, mudou o somatório do produto e mudou a média aritmética para 160,3. Tudo bem? Então, olha, isso facilita bastante, né? Dá uma autonomia muito grande de você apenas modificar as frequências e ter os resultados alterados também. O Excel ajuda muito isso aí. E até a próxima aula. Boa noite.